O A3 é uma ferramenta assim que exige prática para que haja aprendizado, né? Não é uma ferramenta que você a compreende logo na primeira aplicação, né? E acho muito importante na aplicação do A3, né, na folha A3, entendermos que o A3 não serve somente para uma coisa ou outra, não é uma ferramenta limitada. O A3 é uma ferramenta abrangente, ela está aberta para toda aplicação, para tudo aquilo que você julgar necessário e importante. Então ele pode ser aplicado num planejamento estratégico, sim, um planejamento macro de uma empresa, aquilo que a empresa tem como visão no próximo período, né, de 2, 3 anos. Pode ser aplicado como ferramenta para o desdobramento da estratégia. Então uma estratégia macro que você tem e precise desdobrá-la, o A3 pode ser aplicado. O A3 ele pode ser aplicado como ferramenta para análise e solução de problemas, né? Ele pode ser aplicado como suporte para um DMAIC, como tem vários aí colocados aí nas laterais, depois venham ver, conheçam os cases dos colegas. Ele pode ser aplicado como ferramenta de um Kaizen, né? Ele pode ser aplicado na sua casa, na sua vida pessoal. O Kaizen pode ser aplicado. Por quê? Porque é uma ferramenta de fácil entendimento e ela é muito lógica, né? O A3 é uma ferramenta bastante lógica. Porém, assim, existem A3 de 5 partes, de 6 partes, de 11 partes. Tudo isso é livre, porque o A3, a ideia dele é, eu numa folha, vamos imaginar que aqui temos um A3. Numa folha eu consigo colocar todo um projeto. Essa é a ideia do A3. E o japonês, né, nos estudos, quando desenvolveram e aplicaram a ferramenta, eles chegaram à conclusão que quando nós temos conhecimento de causa e profundidade num projeto, você consegue colocar todo ele numa única folha. E quando você faz isso e coloca numa única folha, realmente você domina aquilo que você está fazendo. E é incrível que durante a aplicação, durante esse aprendizado, que é um aprendizado constante, longo, né, você vai vendo que quanto mais você usa a ferramenta, mais você compreende e consegue organizar os seus projetos e a coisa funciona. Todos esses cases que estão aqui são cases de conhecimento, validados por nós, acompanhados por nós, trabalhados em conjunto com as empresas e através de A3 nós alcançamos resultados assim fantásticos, né? Então esse é o objetivo, é por isso que nós utilizamos, aplicamos a ferramenta A3 e por isso que a curiosidade, né, é cada vez maior, né, o interesse das pessoas pela ferramenta, pelo entendimento dela, né? Então o A3, segundo John Shook, que é um dos grandes senseis aí e especialista na aplicação, ele diz que o A3 é uma hipótese. Eu tenho uma hipótese em mãos, baseada no meu conhecimento e nas ações que eu estarei tomando, eu acredito que resolverei os problemas e terei os resultados, né? Então o A3 é uma hipótese, eu trabalho com uma hipótese inicial. Porém, essa hipótese, ela se torna realidade na maioria das vezes, com algumas variações, mas a coisa acontece, o resultado acontece, né? Então é importante que saibamos que o A3 ele é livre, né? Então o A3 pode ser aplicado em projetos, Kaizens, que não deixa de ser um projeto também, né? Análise e solução de problemas. Então trabalha em várias frentes e por que não, né? Planejamento mais desdobramento estratégico, que eu comentei um pouquinho de manhã, né? O Éder também comentou na sequência, que é planejar e desdobrar a estratégia dentro das nossas empresas. Como eu disse, existem vários modelos, vocês vão pesquisar e encontrar vários modelos de A3, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouco no modelo de 5 partes, tá? Por que eu gosto de reforçar duas coisas? O A3 serve para tudo o que vocês quiserem e o A3 pode ser montado da forma como vocês quiserem. Porque às vezes a gente dá um treinamento, daí o cara vai lá não sei aonde, acha um livro, pô, mas aqui é 6 partes, o Marcelo falou que só tinha 5. Cara, o A3 é livre, né? Eu gosto de trazer o modelo como eu aplico e para mim eu acho mais simples. Mas teve colegas que falam, não, para mim tem que ter 11 partes. Falou, ok, é
Um A3 vai ter um projeto? Vai. Um A3 de 11 partes, um de 5, um de 6 vai dar praticamente o mesmo resultado. Aí depende. E também não tem problema nenhum se às vezes eu tiver que criar mais uma parte aqui, outra aqui, e falar que agora o meu vai ter 7 partes. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas é importante que vocês saibam. Como também um dia teve um colega que falou, poxa vida, eu usando o A3 aqui num Kaizen, mas eu fui num outro treinamento e me falaram que Kaizen é uma ferramenta para resolver problema. Tá, mas o Kaizen não é para resolver um problema? Também é. E daí você se amarra às vezes, tá, mas para resolver problema tem que ter Ishikawa, 5 porquês, tem que ter uma GUT, uma análise mais profunda. Não necessariamente. Um Kaizen muitas vezes está resolvendo um problema e eu posso usar o A3 como ferramenta para organizar o meu pensamento, né? Então, primeira situação, vamos pegar aqui a parte 1 do nosso A3, né? Parte 1 do nosso A3, nós chamamos de requisito do projeto, né? Então, o requisito do meu projeto. Quando eu vou abrir um A3, eu já tenho uma necessidade. Então, vamos imaginar, né? Pode ser uma situação pessoal, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho interesse de fazer uma viagem para o exterior. Então, eu tenho um sonho, quero fazer uma viagem para o exterior, né? Então, quando eu estou colocando o meu requisito, eu vou colocar assim, ó, meu desejo, minha necessidade, meu sonho, né? Vamos ficar nesse desejo, necessidade, sonho, né? Então, o meu requisito é aquilo que eu realmente quero, né? Eu realmente quero, eu preciso entender o que eu quero. E isso pode ser de duas formas, tá? Filosófico e quantitativo. É importante que tenhamos as duas leituras, que seja filosófico, que seja quantitativo. Por que é importante o filosófico e o quantitativo? Porque o filosófico ele entra no coração, ele entra na nossa mente, ele faz parte do nosso interior. É aquilo que eu quero em palavras. E aquilo eu vou buscar para que seja realidade, né? Modelo mental, palavras, comportamento. E o quantitativo é aquilo que diz quando vai acontecer, quanto vai acontecer. E por que eu gosto de reforçar a questão filosófica e quantitativa? Porque todos nós temos uma predominância, ou um ou outro. O filosófico só viaja. Pô, eu tenho o desejo de fazer uma viagem maravilhosa, conhecer vários países, e isso vai ser... pá. O quantitativo fala assim, ano que vem vou fazer uma viagem. E a gente precisa encontrar as duas coisas. Eu quero uma viagem maravilhosa, onde eu possa encontrar isso, aquele outro, visitar tais lugares em 2018. Então eu tenho a filosofia, mas eu tenho um objetivo que eu posso medir. Isso é um desejo. Lá na minha empresa, fazer com que a logística realize as entregas em 100% das janelas com qualidade e assertividade. Meta, 98% de acerto, ou 100% de acerto. Então eu tenho uma filosofia, que eu acredito, uma ideia, e eu tenho um número para que eu possa validar essa ideia, né? E isso eu posso levar para qualquer área, departamento, problema ou oportunidade que eu tenha na minha empresa. Então, o primeiro ponto, requisito, tem que estar muito claro. Eu vou ler aquele requisito e eu vou sentir exatamente o que eu quero, né? E aí é um momento de discussão, porque não é tão simples você definir o requisito daquilo que você deseja. Muitas vezes você quer algo, mas você não compreende exatamente aquilo que você quer. E você precisa pensar um pouco sobre isso, né? Então sempre, gente, traga um requisito de forma filosófica e de forma quantitativa. Algumas metas já nascem aqui, tá? Que pode ser definida em quantidade, em ano, em tempo, né, em peso, naquilo que você precisa, tá? Primeira parte do nosso A3. Legal. Definido o meu requisito, eu vou para a segunda parte do meu A3, né? Eu tenho um sonho e eu tenho que saber onde estou.
né? Situação atual. Tá? Situação atual, que significa onde estou. Né? Onde estou também pode ser qualitativo, pode ser quantitativo. Né? Eu posso estar numa empresa e dizer, ó, estamos excesso de falhas na entrega. Pô, legal, eu escrevi que eu tenho falhas na entrega. Né? Isso é qualitativo, mas eu posso também dizer qual é o histórico das minhas entregas. Então eu transformo aquilo em algo que eu possa medir. Tá? Vamos imaginar que eu tenho problema de alto custo de movimentação. Poxa, eu tenho alto custo. Se eu tenho alto custo, eu tenho que medir isso também. Então eu tenho que transformar isso em algo que seja mensurável. Né? Então, quando a gente fala da situação atual no A3, nós estamos pegando o agora. Tá? Situação atual no A3 é momento agora, 0 para trás. Sempre. Eu vou trabalhar com histórico. Eu posso trabalhar com histórico 6 meses a 1 ano. Posso trabalhar com 2, 3? Pode, não tem problema. Mas 6 meses ao ano é um período legal. Por quê? Eu estou aqui, no momento 0. Eu tenho um problema de qualidade na minha empresa. Eu quero trabalhar esse problema. Já defini isso como requisito, aumentar a qualidade do produto, assertividade, tal, tal, tal. Daqui para trás, qual foi o histórico? Porque eu tenho que ter uma base. É essa base que vai me ajudar a entender o problema. Então eu tenho que saber o que aconteceu daqui para trás. Então, momento 0, situação atual, é de 0 para trás. Por que eu estou explicando desta forma? Porque muitas vezes as pessoas montam a situação atual e todo mês vai lá e atualiza ela. Não precisa. O atuar é no momento que você montou a 3, é dali para trás. Dali para frente é situação, alvo e indicadores. Tá ok? Então, na situação atual, você tem que buscar informações que estejam relacionadas ao desejo, à necessidade, ao sonho, tanto filosófico quanto o quantitativo. Não adianta nada eu falar assim, quero resolver os problemas de logística, e aqui embaixo eu não trago nenhum indicador que mostre logística. Mostre produtividade, mostre qualidade do produto, mas não trabalho com a logística. Então não existe link. O A3 ele tem que estar o tempo todo alinhado. Tudo deve estar alinhado para que você possa ter entendimento e compreensão da ferramenta e para que ela funcione também. Tá? Feito isso na situação atual, nós vamos para o terceiro nível do nosso A3. Né? Então temos aqui requisitos, situação atual. Né? Fechamos a segunda parte do nosso A3. Na terceira parte do nosso A3, vou tentar montar ele aqui, né? Requisito atual. Vamos para a parte 3. Situação alvo. Opa, situação alvo. Então, eu tenho lá um problema de custo, eu tenho lá um problema de movimentação, e eu, junto com a minha equipe, fiz uma análise, fizemos um Kaizen, entendemos o problema, discutimos, agimos. Tudo isso vai gerando anexos, a parte onde eu estou trabalhando para a montagem do meu A3. Né? E daí eu vou desenhar. Bom, como eu tinha alto custo aqui, a partir de agora, com as ações que nós tomamos, as nossas metas gradativas, eu não vou definir a meta de um mês para o outro, é como emagrecer. Eu quero emagrecer 3 quilos. Eu não vou emagrecer de hoje para amanhã 3 quilos. Eu vou levar 3 meses. Eu levei 3 meses para engordar, vou levar 3 meses para emagrecer. Né? Então eu vou fazer o quê? Metas gradativas por período. Redução. E isso vira minha situação alvo. Situação alvo do momento 0 para frente, até o momento que você vai atingir o seu objetivo. Né? Até o momento que você vai atingir a sua meta. Situação alvo também pode ter questões
qualitativas? Pode sim, posso falar, ter uma empresa sustentável, posso dizer ali, ter uma empresa estável, ter um processo sem variações, posso escrever, não tem problema. Eu vou escrever algo que eu desejo, né? Então, vamos lá, ter um processo sem variação. Ter um processo padronizado. Não tem como eu medir isso agora. Eu quero escrever, porque isso é referência para mim. Isso aqui para mim é muito importante, que eu vou ler isso aqui depois, eu vou saber, eu quero um processo sem variação. Como que eu meço variação? Tem que ter um indicador. Padronizado, como que eu vejo? Tem que ter um plano que tem que ter uma execução na área. Se eu falei que quero ter um processo padronizado, eu vou na área e eu tenho que ver um padrão. Se eu chego na área, tem um processo padronizado aí? Não, não tem. Então, não tenho um processo padronizado. Então, falhei no meu plano. Então, a situação é isso, gente. É o que eu quero daqui para frente. Como que vai ser? Aquele case que o Éder apresentou agora ali sobre o OE da linha do piloto, foi incrível aquele trabalho. Foi muito legal. E foi um trabalho assim, que quando nós definimos aquela meta lá que ele mostrou, que nós não alcançamos dentro do período, mas a gente sabia que ia ser difícil, mas a gente buscou e no ano seguinte a gente alcançou. E agora é o momento de alcançar a estabilidade, que ela está variando, né? Um pouco, mas varia. Aquele trabalho foi feito dessa forma, entendendo, perto do processo, medindo, gerando uma meta, buscando esse objetivo dia após dia, em prol de um melhor resultado para o negócio, né? Então o seu A3, uma colocação para o A3 que é muito importante, ele deve estar em uso e vivo. O que significa um A3 em uso e vivo? Aquilo que constantemente eu estou atualizando. Eu não tenho que pegar um A3, imprimir ele e guardar numa gaveta. Não faça isso, então não tenha um A3. Ou um A3 dentro do computador que ninguém olha para ele. A cada 6 meses alguém vai lá e atualiza os últimos 6 meses. Também não funciona. O A3 deve estar em uso e vivo. Ele é constante. E quando eu vou falar com você dentro de uma empresa, se eu sou o seu gestor, eu não pergunto nada para você. Deixa eu ver seu A3. Em 10 minutos, olhando o seu A3, nós vamos entender se está adequado ou não, se está dentro daquilo que foi planejado. É muito rápido, é muito visual, é muito fácil, né? Então, situação-alvo é o quê? É projetar aquilo que nós temos como objetivo. Então, o meu objetivo ele pode ser crescente ou decrescente, depende da meta, né? Se eu quero reduzir scrap, por exemplo, é decrescente. Se eu quero aumentar faturamento, vendas, é crescente, né? Então depende, você vai definir o quê? Objetivos e metas aí para que você faça um bom trabalho, né? Para que você tenha resultados na sua empresa, ok? Feito isso, nós vamos para a parte 4 do Kaizen. Por quê? Se eu tenho um sonho, sei onde estou, sei para onde vou, eu preciso saber o que fazer, né? Se eu não fizer nada, eu não transformo. Então, 4 pontos aqui, plano de ação, tá? O plano de ação, o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e o status disso, né? Se fez ou não, ou quanto evoluiu ali na ideia, né? Então, no meu A3, se eu tenho um plano, eu tenho que saber o que eu preciso fazer, quem vai fazer, logística. Vocês conhecem a logística? Pessoa não existe, certo? Existe uma área, um departamento. Quem? É o João, é o Pedro, é o Paulo, é a Maria, é a Joana, é o André. Essas pessoas que fazem, não é o departamento. Ok? Vai direcionar responsável? Responsável, pessoa, tá? Muito importante isso, definir o quem. Então, o que fazer, quem vai fazer, quando será feito. E o status, se está evoluindo ou não. Visual. Atrasou um dia, vai aparecer um A3 que aquele está em atraso. Tem que fazer gestão sobre o negócio. Vai abrir A3 de tudo? Não. Faça A3 que realmente é importante e realmente você vai fazer gestão sobre ele. Se você vai fazer A3 só para cumprir tabela, melhor não fazer. Melhor não fazer. Não faça para os outros. Faça aquilo que é importante e necessário. Feito o plano de ação, definiu o que cada um vai fazer, vem os indicadores. Né? O que são os indicadores? Né? Os indicadores devem seguir aquela regrinha SMART, né? Específico, mensurável, aplicável, realista e
tangível. Mais ou menos isso, certo? Então, a regra do SMART lá. Então, você vai criar indicadores de performance. Esses indicadores de performance recebem essas metas, porque isso aqui é meta, tá? Eu tenho meta. Então, ele vai receber as metas que estão na situação alvo, tá? Ele vai receber as metas, porém, período a período, mês a mês, quinzena, etc. e tal, você vai atualizar o resultado em relação à meta. Então eu sei, período a período, se eu estou dentro ou fora do meu plano. Porque aqui eu projetei, aqui eu confirmo se o que eu projetei está adequado. Ok? Então, geralmente, os indicadores que estão aqui vêm para cá. Geralmente, por que eu digo geralmente e não 100%? Porque muitas vezes eu posso criar um quarto indicador, quinto aqui, que não está aqui, mas eu quero medir, porque eu sei que está relacionado ao meu requisito. Então, o A3 ele tem uma leitura muito adequada. Ó. Eu sonho, eu sei aonde estou, eu sei para onde vou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como vou medir. Olha que ponto importante agora, tá? Eu sei como vou medir para saber se eu realizei o meu sonho. Percebe que ele fechou um ciclo? Eu sonho, onde estou, para onde vou, o que vou fazer, como vou medir para ver se eu realizei o meu sonho. Se isso aqui, se você olhar para isso aqui, e isso não entregar isso, tem problema no seu A3, ele não está claro. Ou você não definiu bem o seu requisito, ou você está medindo algo que não faz sentido. Eu quero emagrecer e estou medindo a pressão arterial. Talvez não está alinhado. Eu quero fazer uma viagem e estou medindo a minha internet, sei lá, tá? Umas coisas nada a ver, assim, desligado uma coisa da outra. Tem que estar conectado. Você monta ele de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, e você lê o A3, 5, 4, 3, 2 e 1. A montagem e a leitura, elas são contrárias. Então você monta da esquerda para a direita, de cima para baixo, e você lê da direita para a esquerda, de baixo para cima. E na grande maioria das vezes, vocês vão ler o A3 somente aqui, ó. Qual é o resultado que eu estou fazendo? Qual é o resultado que eu estou fazendo? Qual é o resultado que eu estou fazendo? Aqui é vivo. Aqui é vivo. Ou seja, atualizo periodicamente. Não é mensal não, tá? Uma vez por mês. Periodicamente. Sempre que houver necessidade. Isso aqui é vivo. Ok? Então eu tenho que compreender o meu indicador e o meu plano de ação. Para que eu possa fazer o giro constante. Não mexo nas metas, não mexo na situação estudada, não mexo no requisito. Só mexo se eu tiver uma aprovação. Né? Aprovação de quem? O A3 tem que ter um responsável e tem que ter um gestor, ou em algumas empresas conhecido como sponsor do projeto. Né? Tem que ter os envolvidos. Por quê? Alguém monta e alguém aprova o A3. Por quê? Para que haja um monitoramento. O A3 tem que ter dono. O A3 não pode ficar sem dono, né? Porque um A3 sem dono pode gerar um problema grande. Né? O projeto pode morrer no meio do caminho. E o projeto A3 não pode morrer no meio do caminho. Ele tem que ser vivo, né? Adequado. Tá? Então vejam que tem um ciclo, uma sequência. Esse é um A3 de 5 partes. Essa é a ideia. Eu sonho algo, eu sei onde estou, eu sei para onde vou, eu sei o que vou fazer, eu sei como vou medir para ver se eu cheguei naquilo que eu tenho como objetivo. Ok? E pode ser aplicado no que vocês quiserem. Não tem limites para a aplicação do A3. Ok, gente? Dá para entender tudo que eu escrevi aqui ou não? Agora dá, né? Depois que quiser tirar uma foto, fica à vontade, tá?